Pode começar. Deus seja louvado. Amém. Iniciemos essa reunião de evangelização em nome do Senhor Jesus. Amém. O hino 21. O hino 21. Pode sentar aqui, você respeita a igreja. Aqui não é igreja. Vamos cantar, vamos louvar com fervor, irmandade. Não mais oprimidos seremos na luta do nosso Senhor. A voz esperando viremos, o fim de dirá Salvador. A vida eterna com glória teremos por Cristo nos céus. Completo será a vitória ao vermos a face de não mais unidos seremos na luta do nosso Senhor. Deixando este mundo iremos ao céu, nossa pátria de amor. Na guerra silenciosa, lugar de eterno esplendor. A herança divina preciosa teremos de Deus Criador. A obra de Cristo glorioso será com poder e esplendor. Devemos estar revestidos de graça, justiça e amor. Iremos então, ó queridos, desfrutar a herança eterna, pois Jesus nos dará a coroa real. Noite nocturna celestial. Entenderam? A volta de Cristo será com poder e esplendor. Devemos estar revestidos, glória, graça, justiça e amor. Revestido de amor divino. Revestido da caridade. Né? Entrar na obediência da palavra como o Senhor ensina. Então, queridos, desfrutar a herança eternal, pois Jesus nos dará a coroa real no ditoso lar celestial. E ainda diz bem claro, os crentes que não tiverem esta qualidade, não tiverem o amor celestial divino no coração, esses crentes não vão ver a face de Deus. A verdade é essa. O ensinamento é esse. Jesus ensinou até a amar o inimigo. Ele não está mandando mais amar o diabo. O diabo é para nós repreender em nome de Jesus Cristo, que o bicho é cruel. Né? Há pessoas que te perseguem, que te caluniam, que vê o teu mal. Né? Amor é o quê? Não retribuir para eles o que eles estão fazendo com vocês.
Porque se nós chegar, a pessoa nos persegue, não vai perseguir ela, então a nossa obra com eles é igual. Tão igual. Nós é diferente. Jesus Cristo é claro sobre isso, né? O crente que não tiver no coração dele a caridade, o amor divino, não tiver sinceridade, né? Até com o seu próximo. Se você não é sincero com o seu próximo, muito mais com Deus que vocês não veem. Entendeu? Sinceridade. Os filhos de Deus não perseguem ninguém. Os filhos de Deus não defamam. Os filhos de Deus, glória a Deus nas alturas. Eles não julgam ninguém. Aleluia. Jesus deu essa autoridade, falou bem claro lá em 7 de Mateus, né? A doutrina de Jesus. Não julgueis para que não seja julgado. Não condeneis para que não venha a ser condenado. Jesus deu esse ensinamento, só ver os crentes julgando, condenando e achando que vai passar. Não vai. Todas as palavras ansiosas que saem da boca do crente, né? Com maldade, vai ser tudo cobrado, não escapa ninguém. A verdade é esta. Esta é a verdade. E o Senhor vem nos ensinando bem claro. Nós não estamos seguindo caminhos de homem. Nós não seguimos os caminhos dos homens nas religiões. Eles pregam muitas vezes o amor, mas eles não vivem. Nós temos que pregar o que nós vivemos. Não adianta eu pregar o amor para você não viver ele. Nós temos que viver aquilo que nós pregamos, né? Fazer o bem é o ensinamento que Jesus deu. Fazer o bem. Os crentes podem ter todos os dons. O dom é de profecia, curar enfermo, expulsar demônio. Assim está na igreja todo dia, no fervor, na eloquência, com a sabedoria terrível ali dentro ali. Mas se não tiver a caridade, nada seria. Agora, se ele tiver esses dons e tiver a caridade, o amor no coração, dê glória a Deus, que você feliz será no céu. Esta é a verdade. Então nós temos que verdadeiramente saber, quando nós se reunimos, é para quê? É para buscar o que é da terra ou o que é do céu? O que é do céu? O que é pessoal, muitos vão muitas vezes se reúnem para pegar, buscar o que é pessoal. Os seus interesses pessoal. E Jesus repreendeu sobre isso. O Espírito, quando nós se reunimos, era para melhora. Nós estamos numa escola espiritual. Se nós andávamos no caminho da mentira, já não vamos andar mais. Se nós andávamos na iniquidade, nós já não vamos andar mais. Nós somos nova criatura e novidade de vida. Dizemos do passado, antes de receber a Jesus como Salvador, foi enterrado. O velho Adão com seus atos foi tudo enterrado. Já não podemos mais praticar, porque somos nova criatura em novidade de vida. Jesus Cristo falou bem claro, né? Os crentes que estiverem ligados com as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele, porque está ligado no mundo ainda, o coração dele está lá no mundão, né? Jesus falou bem claro que não é para seguir. Porque aquele que não deixar o mundo, tudo que é no mundo não pode ser o meu discípulo. Tem que abandonar o que é do mundo. Viver uma vida na terra, né? Honrando a Deus, né? Não é igual muitos crentes que vai para a igreja, bota uma capa de santos. Quando sai, bota a capa do mundo. E o Senhor falou sobre isso daí, né? Aquele que ama o mundo e tudo que é no mundo, o amor do Pai não está nele. A verdade é essa. Estamos no mundo, mas não podemos mais praticar o que é do mundo. Nós temos que crescer. Qual é o crescimento? Nós temos que ter um desenvolvimento. Não é parar num batismo, batizou, já estamos salvos, vamos para o céu. Ali está o crente tem prazer de mentir, tem prazer de estar, né? É o crente que persegue, calunia, é crente que anda defamando, aborrecendo uns aos outros. Que santo é esse aí? E a palavra diz que os filhos de Deus, eles andam na luz. Aquele que aborrece a seu irmão, né, é homicida. E se ele é homicida, o que é homicida? Assassino, né? É homicida. Então, ele está seguindo a obra do diabo. E homicida, e nenhum homicida terá parte com ele na vida eterna. Isso é bíblico. Nós vamos pelas escrituras. Jesus Cristo falou bem claro. Eu sou a porta estreita. Eu sou o caminho. Porta estreita. O mentiroso, caluniador, toda classe de que não presta, não vai passar por esta porta. Essa porta não vai passar com essas bagagens. Não vai, tem que se limpar. A limpeza de dentro para fora. Quando dizem lá em Apocalipse, fala bem claro:
o que é santo se santifique mais ainda. Não é ser santo, tão santo, e querer julgar os outros e não tocar porque são muito mais santos que ele. Não é isso aí não. Não é isso aí não. Você está dizendo, santo mais ainda. Né? Seja misericordioso, seja generoso, seja verdadeiro. Sempre procure, sempre as coisas positivas, as coisas boas. Né? Olha, você tem que vigiar, tem que procurar. E outra, entender que Jesus Cristo, depois que Cristo veio ao mundo, ele deixou bem claro, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum morador da terra vai ser salvo fora de Cristo. A verdade é essa. Se Jesus falou assim, quem crê em mim for batizado será salvo, quem não crê é condenado. Está lá bem claro. Jesus está condenando aquela moça, ela que aceita, ela que quer praticar acima disso, do mundão, vai porque morreu na prática do pecado. A condenação é para quem morreu praticando isso daí. Morreu na mentira, fora da cidade santa. Morreu defamando, vai para fora da cidade santa. Morreu julgando, vai ser julgado também. Essa é a verdade. Então nós temos que, vigiar a nossa casa. O Senhor falou bem claro, orai e vigiai. Porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Eu vou vigiar a casa do meu próximo, não me interessa a casa dele. Se eles gostam que a casinha dele é andar na sujeira, na falsidade, na mentira, porque ele gosta. Ele é aquilo que é bom. Ah, eu só não vou deixar a minha casa. Vou vigiar a minha casa. Minha casa para estar sempre limpa. O que é? O que é limpo, você limpa mais ainda. Se você tem dentro do seu coração maldade, você acha que você vai entrar no céu com essa maldade? Não vai. O céu está bem claro. Só vai entrar limpos de mão, é puro de coração. E o evangelho não é e a salvação não é para todo mundo, não. Não vai pensar você que essas igrejas estão lotadas, aí tudo vai ser salvo, não. Dali vai ser tirada as ovelhas. Jesus falou bem claro sobre isso. Muitos chamados e poucos escolhidos. Ali tem crente perverso. Você vai ver uma parte que fala assim: eis que a rede é lançada no mar e puxa grande quantidade de peixe para fora. Os pescadores, os peixes que é para aproveitar, eles põem ao lado. O que não presta, lança no mar de novo. Mar é o mundo. Esses crentes que batizam, que fervor naquele depois ele volta ao mundo, né? E se ele foi para o mundo, não deve se preocupar, porque eles não tinham sinceridade com Deus e não eram verdadeiros. E os que é falso, vendo que não é, que é falso com Cristo, quer dizer, traidor. Deus falou que não é para nós participar das coisas do mundo. E por que está indo? Rebelde. Rebelde, isso não é fraqueza não. Rebeldia. Estamos no mundo, mas não podemos mais. Como que você é luz e andar com os filhos das trevas? Praticando as mesmas obras que está. O Senhor fala sobre isso. Luz com luz. A luz com a luz é diferente. Luz com treva, né? A verdade é essa. Você que tem que lutar. É você que tem que limpar a sua casa. É você que tem que procurar ser justo. É você que tem que procurar ser verdadeiro. O Senhor desse bem claro. O galardão está comigo. Nossa, eu quero melhorar na presença de Deus. Eu quero verdadeiramente botar em prática aquilo que Jesus ensinou. Fazer o bem, sem olhar a quem. E sem esperar nada de ninguém. A única coisa que você pode esperar da pessoa é ingratidão. Se ele não tiver aquilo lá, é ingratidão. Pessoas ingratas. Não é assim? Você faz o bem, faz o bem, faz o bem, e ela não tem nada para te dar na casa dela no coração, ela vai te dar de ingratidão. E se ela vai te dar de ingratidão, ela tem, e você não pode julgar ela, não é o que ela tem na casa dela, no coração dela. É ingrato, tem que botar em prática. Entendeu? Agora, se ela for grata, aí ela vai manifestar automaticamente. Esse é o ensinamento. Então nós não podemos entrar em julgamento contra ninguém. Aquele lá foi para o inferno. Aquele lá não é mais nosso irmão. Não, isso aí não é com nós. A alma, por mais que ela entrar, que ela estiver no caminho da iniquidade, e você aconselhar ela, porque você tem amor a ela. Você tem amor. E a palavra fala, né, que os que estão fortes no Senhor procurem exaltar os fracos, para que eles não venham afastar por completo e aquela alma não seja verdadeiramente entrar na condenação. Porque quem que se condena é nós mesmos. Se você praticou o ato mal, esse próprio ato vai te condenar, porque em você é a nossa própria consciência, nossa, que eu pratico ali e começa a entrar em aflição, começa a se atormentar, né? Atormentado em si próprio. Então é isto. Jesus Cristo falou bem claro: aquele que ama o mundo, tudo que é no mundo, o amor
Quem amar o pai, a mãe, mulher, negócio, riqueza mais que a mim, não é digno de mim. Amamos nossa família, mas não deixar que eles venham impedir a tua caminhada com Cristo. Você está entendendo? Tem irmão que é assim, né? Tem irmão que verdadeiramente o diabo usa, verdadeiramente, muitas vezes, quando é lá da mulher, lá do homem. Quando o diabo usa, bem, eu hoje não estou sentindo ir para a igreja não, eu estou assim, fica comigo, que vai ficar sozinha. Aí se ele for aquele lá que vai ficar. Então, eu não estou sentindo bem, então o quê? E o diabo, ele sabe. Porque se ela e ele não for, a alma vai ficar com fome. Porque a palavra é o pão vivo e a nossa alma se alimenta dela, a inimiga aí já trabalhando. Vocês estão entendendo? É isso? Então, tranquilo, agora se a mulher estiver verdadeiramente com coisa séria aí, já leva para o médico lá e se vira. Já que não tem fé bem para Deus fazer a obra, leva no médico, acabou e terminou. Né? E depois que levou no médico, que o médico curou, não vem dizer que é Deus, não. Não vem falar que depois já... Eu agradeço. Né? Foi no médico, o médico passou os remédios, a pessoa foi curada lá. Depois levanta na igreja, eu agradeço a Deus que o Senhor, o Senhor me libertou e bota o médico no meio. Deus, o Senhor, quando Ele quer fazer a libertação dele, não quer mão de homem nenhum. Mesmo ele acabou e terminou. Você está entendendo? Aí aquele que não tiver, não tem problema. Você passou os remédios, você foi curado, acabou, você está certo. Beleza que foi Deus? Que Deus coisa nenhuma. Os médicos estão aí para cuidar da carne. Para cuidar da carne do homem, que ele estudou a carne. Eles têm um limite deles. Né? Daquilo que eles aprenderam nas suas faculdades lá, no trabalho. Mas aí, na parte espiritual, quanto à parte verdadeiramente, pelo estudo dele, dá uma sentença que aquela pessoa não vai viver. Por causa do estudo dele. Aí o Senhor, pela fé daquela pessoa, ela pode alcançar um milagre que vai confundir a ciência. Vai confundir. Puxa vida. Os médicos. E levantou. É a fé que está nela, tá bom? Mais um louvor. 4, 2, 1. 4, 2, 1. Oh
signo de amor. E louvemos Deus Pai eterno, que suas promessas nos deu. Louvemos Jesus sempre eterno, o Senhor universo e do céu. Glória. Mais um louvor. 3, 2. Glória a Deus. Aleluia. Como? 3, 2, 6. 326. Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Glória ao Rei da Glória. Sempre a Cristo fiéis nós seremos. Sempre firmes devemos lutar pela graça que nós recebemos. Poderemos nós prontos virar. Sempre tem de valor em valor. Seguiremos o nosso pastor. Entraremos no lar glorioso e veremos o nosso Senhor. Vestiremos de Deus a namorar para o nosso inimigo enfrentar. A palavra de Deus a demorar nos fará a vitória alcançar. Sempre de valor em valor. Seguiremos o pastor. Entraremos no lar glorioso e veremos o nosso Senhor. Finalmente teremos convivos, por fazermos guardamos a fé, na presença de Deus reunidos, poderemos ao novo viver. Semelhante valor, seguiremos o nosso pastor. Entraremos no lar glorioso e veremos o nosso Senhor. Entenderam o louvor? Sempre a Cristo fiéis nós seremos, sempre firmes devemos lutar. Pela graça que nós Glória a recebemos, poderemos Glória a vos Deus. lidar. Sempre fiéis de valor em valor seguiremos nosso Glória a pastor. Deus. Entraremos no lar glorioso e veremos o nosso Senhor. Vestiremos de Deus a armadura. É por isso que o crente tem que ser enfrentar as lutas e as provas.
Vestiremos de Deus a armadura para o nosso inimigo enfrentar. O inimigo está falando é os espíritos invisíveis do mal, que vai lhe atentar para você praticar as coisas erradas, vai querer levar você para praticar as coisas das trevas, porque o diabo ele quer arrastar para as trevas. Você está entendendo? Porque ele é treva, então ele vai, o espírito de treva, quer te arrastar. Agora você que verdadeiramente, por isso que Jesus falou sobre isso, né? Orar, revestir vós das armaduras celestiais, né? A palavra de Deus vai dizer assim, para o nosso inimigo enfrentar. O crente que estiver desarmado, de que jeito? O inimigo já chega e já leva ele vai lá, ó. Vai lá, um soldado de Cristo, lá debaixo do jugo de Satanás. Que vergonha, irmão. Que vergonha. Nós temos que valorizar o caminho que se chama Cristo. E esse caminho que se chama Cristo, ele é caminho, é porta estreita, não é porta larga. E nós estamos numa escola estreita. Nós não estamos seguindo religiões para ir atrás de milagre, de maravilha. Porque o evangelho que Jesus trouxe não trouxe nada do que é da terra. Ensinou o que é do céu. Você não vai ver. E na boca dos apóstolos a mesma coisa, né? E tem muitos aí que ficam pregando prosperidade material, o que é da terra, e o que é da terra. O evangelho de Cristo é pregado o que é do céu. O que é do céu. Então nós temos que verdadeiramente seguir aquilo que Jesus ensinou. A parte material, tá aí, o povo do mundo aí que não quer nada com Deus, não quer buscar a Deus, não louva a Deus. Eles louvam o mundo, porque quem está no mundo vai louvar o mundo. Quem está no mundo não vai te louvar a Deus. Quem está no mundo vai louvar as coisas do mundo, vai entrar nas farras do mundo, porque eles estão debaixo do poder das trevas. Isso aí é bíblico. Você está entendendo? A verdade, por isso que a verdade, muitos irmãos têm medo de pregar. E nós temos que pregar o que a Escritura manda, né? Se o mundo jaz no maligno e a pessoa está nas trevas, praticando as obras das trevas, quem é que está conduzindo ela lá? Quem que é? É o espírito das trevas. Ali você muitas vezes, nas festas deles lá, quando está todo mundo bêbado, está um xingando o outro, uma falta de respeito, é tanta coisa que se manifesta. Quem que está naquele meio ali? Vocês estão entendendo? A palavra fala sobre isso. Quando Jesus disse, se não tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou entre eles. Quando for 2 ou 3 reunidos em meu nome. E os que estão reunidos lá, praticando as obras das trevas, quem está lá no meio? Depois daquela alegria dele, pouco termina em choro, termina em sofrimento, morte, briga. É isso aí. Por isso que nós não podemos seguir os caminhos que nós, antes de ter Jesus, nós era filho das trevas. Filho das trevas, que praticava o que o mundo oferecia. Agora não. Somos filhos da luz, e os filhos da luz não se juntam mais com os filhos das trevas. A juntar o quê? As obras que eles praticam, não é mais para você seguir as obras que eles praticam, né? Nós estamos no mundo, mas não podemos participar das coisas mundâneas. Entendeu? Então, o ensinamento é esse. Quando Jesus falou, aquele que amar o mundo, tudo que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Quem falou isso? Foi Jesus Cristo. O Pai Celestial. E as almas que não dão ouvido para ele, não dão ouvido aos ensinamentos dele, essas almas, se elas não abandonar o pecado, elas estão perdidas. Está lá a condenação. Está na palavra bem claro. Nenhuma condenação há para os que andam, que está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não pode mais praticar as obras do mundo. Não pode andar mais como andava antes. Tem que fugir da imoralidade, da sujeira, da tudo assim, imundice. Porque nós agora, o Senhor nos separou do mundo, né? Tirou do meio do charco de lodo que nós andávamos nas trevas, olhou para nossas almas e tirou nós do meio das trevas e botou para a luz. Assim, eis que eu separarei do mundo o povo zeloso especial de boas obras. O próprio Senhor Jesus falando. Povo zeloso especial de boas obras. Né? Os filhos de Deus não podem andar mais nas baixarias da terra. Glória. Os filhos de Deus não podem andar mais nas imoralidades. Glória. Os filhos de Deus não podem andar mais nas noites, nas imundícias do mundo. Glória, não podem mais. Porque a nova criatura é novidade de vida. Glória a Deus. Você está entendendo? Então, esse é o ensinamento, né? E o Senhor Jesus falou bem claro, as pregações que para nos ensinar cada vez mais, alertar nós, olha filho, você não pode mais andar como você andava antes, porque você fez um concerto, não foi com um homem, você fez um concerto, foi com Cristo, e é você que vai responder, cooperador, ancião, pastor, não vai te dar a tua salvação não, é você com Deus. Você está entendendo? Porque você você obedeceu, então você começa a pôr em prática, né?
Esse é o ensinamento. E pela palavra, quando Jesus Cristo falou bem claro que os filhos de Deus, aí você vai escutar alguém dizer, todo é filho de Deus. Criação é uma coisa, filho é outra. Espiritualmente falando, nós fomos o quê? Adotado por Cristo Jesus, né? Filhos a Deus. Ele nos comprou para Deus, para nós, e foi com preço de sangue, né? Então nos adotou filhos. Nós antes era árvore que não tinha fruto, né? Mas fomos enxertados na videira verdadeira, e essa videira verdadeira se chama quem? Jesus Cristo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Entendeu? Toda vara que em mim não dê fruto, e jogada fora e jogada no fogo. O que é vara? São a alma. Injetou nós na videira que é Cristo. Se nós não quiser seguir a doutrina de Cristo, então está desligado. E se não seguir ela, vai ser cortado e jogado no fogo. Foi isso que Jesus falou. A árvore que não der fruto, não está falando árvore essas árvores, está falando pessoas. Pessoas, tem pessoas. Tem que passar que tem frutos podres, frutos ruins. Pessoas que acham que verdadeiramente por estar numa igreja todo dia, dando glória a Deus e participando das obras do mundo, acha que vai ser salva. Não vai! A palavra diz assim, que o ímpio deixa os seus caminhos de impiedade, e que o sujo deixa a sua sujeira. Se alimpe cada vez mais. É deixar todas essas emoções e ser uma nova criatura e novidade de vida nos seus atos. Servir a Deus, agradar a Deus. E não adianta que Deus não está vendo, está escondendo. O Espírito de Deus, se você cavar a terra e esconder lá embaixo, o Espírito de Deus te alcança lá. Se esconder no fundo do mar, está de olho em você. Porque é a mesma coisa do satélite. O satélite ligado em todos os celulares. Está tudo lá. Não é assim? O Criador está lá. Está lá e as pessoas todas. Então, ele está só de olho desse. E tem uma parte na palavra que diz assim, eis que o Senhor, ele vê os homens que nem cafanhoto, andando para lá, outro para cá, ele vê, né, como cafanhotos. E outra parte, o Senhor ainda diz aí no profeta Isaías, que juntando as nações, todas as nações, né, as que morreram, as que morreram, as que estão nascendo, tudinho, para ele não é nada. É uma gota de água dentro de um balde. Vocês estão entendendo? Deus, o nosso Deus, eu tenho que procurar, que eu não vou melhorar para mostrar para você que eu estou melhorando. É minha casa, eu que tenho que adornar a minha casa. A minha casa que eu tenho que adornar ela, que é o meu coração. Eu tenho que cada vez mais se despojar. Despojar de quê? Porque nós não estamos ainda preparados. Não é porque nós estamos salvo do que nós, né, do mundão lá, e agora começa a palavra nos alimpando. A palavra nos preparando. A palavra ela vem nos alimpando, ela vem nos ensinando a nós cada vez mais. Filho, isso que você não praticava do mundo, já não pratique mais. Se você gostava de andar nas iniquidades, já não é mais para você. Você é nova criatura em novidade de vida. Então tudo se fez novo. A palavra ensina desse jeito aí, né? Então nós, se somos filhos da luz, nós não temos nada mais a ver com o mundo. Se o mundo, agora, nós que Jesus Cristo já abriu a nossa mente, o castigo vai ser forte. Jesus abriu a nossa mente e nós vamos estar dentro da igreja e participando do que é do mundo. Então nós estamos sendo falso. Nós temos que ser verdadeiro com Cristo. Eu, para seguir a Deus, não vou depender de você, nem de fulano, de Betânia, nem de governador, nem de ação, nem de pastor, de ninguém. É eu com Deus. Tem que melhorar. É eu que eu quero agradar a Deus com minhas obras. Obra de amor, de bondade, de misericórdia, e ser verdadeiro. E não carregar a marca do mundo no nosso corpo. Os crentes que são baseados carregando a marca do mundo, eles estão na rebeldia. São crentes rebeldes, que ainda não se converteram. E precisa verdadeiramente ter renúncia. Não adianta você vir para Cristo e você andar ainda trazendo as coisas do mundo em você. Porque o mundo representa, se Jesus disse que o mundo, e o mundo representa, cada criatura, cada ser, ela representa o mundo. Não está dizendo né, o que Deus criou, a natureza, não. É as pessoas. São representantes do mundo. E nós, pelos nossos atos, na presença de Deus, nós somos representantes de quem? De Cristo.
E Jesus falou sobre isso. Aquele que ama o mundo e tudo que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Não está. Não adianta você dizer que ama a Deus se você andar praticando as mesmas obras que você praticava antes de fazer um concerto com Cristo. E com Deus ninguém zomba dele, né? Vamos falar se burra. É em castelhano, né? Não se zomba, né? Porque vai ser cobrado. Tudo que nós plantar, seja de bom, seja de ruim, nós vamos colher. A colheita verá. Não escapa. Não escapa. Tudo que a gente fazer, e o Senhor ainda diz na palavra assim, que Ele, né? Ele vai pedir conta de todos os moradores da terra, daqueles lá, o que eles têm feito através do corpo, o bem ou o mal. Vai ser cobrado todos. Você está entendendo? Por quê? A condenação é para quem morreu na prática da iniquidade. Ah, mas eu tenho só um pecadinho lá, eu gosto de mentir. Está em 22 de Apocalipse. Fora da cidade santa não vai entrar mentiroso lá. Vai entrar almas limpas. O que é santo se santifique mais ainda. Se é sujo, continua se sujando. E o galardão está comigo, darei a cada um segundo as suas obras. Você não vai ver na boca dos apóstolos pregando facilidade na igreja. Ensinando o povo a fugir da corrupção do mundo. Ensinando a fugir da imoralidade. Ensinando o povo a ser justo. Ensinando o povo a ser verdadeiro. Ensinando o povo a ter o amor. O crente não tem o amor divino dentro dele. O amor pelo próximo. Esse crente não tem nada com Deus. Porque ele pode ter tudo, mas se não tiver o amor pelo próximo, nem a si próprio ele se ama. A verdade é essa. Como o Senhor deu bem claro falou, né? Quando ele fala, o Senhor disse assim, né? Aquele que ama, se você amará o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti, o bem que eu quero para mim, eu quero para você. A alegria que eu quero para mim, eu quero para você. A felicidade que eu quero para mim, eu quero para você. Porque se você claro, eu vou querer a felicidade só para mim, quero ver você feliz também, entendeu? Se você estiver prosperando, nunca, tem uns espíritos no seu meio de inveja, que são os demônios que estão no meio da igreja. Não pode ver o irmão prosperando no campo espiritual, que ele já começa a perseguir, já começa a falar, sabe o que é isso? Espírito de inveja. São espíritos invejosos, porque eles não têm aquilo, então eles começam a falar. Então, vai fazer o quê? Fazer o quê? Espírito de inveja é um pecado. Não, aquela irmã, glória a Deus, vou ser feliz que eu estou vendo ele. E Deus vai ver, do jeito que eu estou falando, né, sentindo essa alegria dele, você também vai ser abençoado. Você está entendendo? Então, gente, não adianta. É a mesma coisa. Se você verdadeiramente dizer que ama a Deus e você está andando, praticando a mesma coisa que está no mundo, você está sendo um mentiroso. E o mentiroso não vai dar o céu. Está dentro da palavra lá, em 22 de Apocalipse. Não vai pensar você. Tempo de igreja não vai levar ninguém ao céu. Entendeu? Milagre não vai levar ninguém ao céu. Eu posso fazer o que for. Jesus falou sobre isso. E naquele dia muitos vão se levantar dizendo, mestre, estivemos na tua casa todo dia. Curando enfermo em teu nome, expulsando demônio, fizemos tanta coisa. Né? E não participamos. Olha só que não é fácil esse caminho que se chama Jesus. Não é de qualquer maneira que vai entrar todo mundo, não. Vocês estão entendendo? Não. Pregando facilidade aí, eles vão ser cobrados lá na frente. Vão ser cobrados porque está contradizendo aquilo que o Espírito Santo prega na palavra. Isso a igreja fugir da corrupção, ser verdadeiro, parar de perseguir, parar de caluniar, de defamar, de julgar, de condenar. Está todo mundo em pecado. Jesus deixou a doutrina, não julguei para que não seja julgado. Na medida que o crente julgar, ele vai ser julgado. Condenou aquele lá foi para o inferno. Jesus falou bem claro que não é para condenar. Mesmo que a pessoa estiver na prática lá da movimentação, não sua, porque ela mesma ou ele vai ser condenado pelos atos que eles estão praticando. A condenação já está neles. E é eles que vão sofrer a pena. Você está entendendo? Então, o que você vai fazer? Se você não puder exaltar, quer dizer, aconselhar, só ora. Qual é o prazer que eu vou ter de ver alguém verdadeiramente ir para o inferno? Não. E esses pregadores que levantam na igreja dizendo assim, aqui nesse lugar, você já pecou, vai para o inferno. Eles vão ser cobrados. Vão ser cobrados sim.
Vão ser porque estão se assentando na cadeira de Deus, julgando como Deus, e muitas almas aí, estão muitas delas com confusão na cabeça. E o Senhor ensina sobre isso. Todos que julgam, morreu julgando, condenando as almas, está retido, vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Porque ele entrou, o próprio Jesus não condenou. Jesus, ele podia fazer isso, e por que ele não condenou? Os pecadores velhos aí que jogar o outro. Aonde? E a doutrina é essa. Jesus Cristo falou bem claro, igual falou Paulo falando lá para Timóteo. Prega, Timóteo, com toda a doutrina e autoridade. Porque nos últimos, e não despreza o dom de evangelista que eu coloquei em ti. Ainda falou abertamente que nos últimos dias levantarão doutores para si, vão pregar o que o povo gosta. Levantar os doutores, eles vão pregar o que o povo gosta, né? E o povo vai estar tudo na iniquidade. Ali é o crente na iniquidade, é o crente batizado no pecado, é o crente praticando as obras do mundo. E quem falou que vai para o céu? Se eles abandonar essas obras, vai. Mas se eles morrer praticando, vai ser condenado. Porque a prova é a palavra, a condenação é para quem morreu na prática. É eu, é você, morreu na iniquidade, sem chance. Então nós que temos que se limpar. Eu que tenho que cuidar da minha casa. Não quero saber da casa dos outros não, filho. Eu apenas vou orar. Se ele gosta da sujeira, deixa ele lá. Espiritual. Eu quero a minha casa espiritual limpa. Quando diz assim, o que é limpo se é limpo mais ainda, o que é sujeira? Falsidade é mentira, que gosta de mentir, né? Até para prejudicar o seu próximo. É sujeira. Você está entendendo? Caluniar é sujeira. Defamar é sujeira. Ser falso é sujeira. Você está entendendo? E ter no coração ódio pelo próximo é sujeira. É sujeira. Você está entendendo? Esses crentes que com essa obra nenhum vai ser salvo. Elas com ela não vai. Porque as escrituras não podem ser anuladas, porque ela prega tudo isso aí. Vocês estão entendendo? Então, a palavra sempre, o Espírito de Deus, o que ele vem fazer na igreja? Então o povo, ele vem com a sua presença, ele não deixa de visitar a igreja. A visita, o que está na iniquidade, também a visita, que é para ele agora falar, olha, eu estou aqui te visitando, e tu tem que procurar para se aproximar mais de mim, tem que abandonar essas obras suas aí, que estão no teu coração. Entendeu? A verdade é essa. Nós estamos numa batalha espiritual, né? Não vá pensar vocês que os dons vão levar nós ao céu. Eu posso fazer o que foi permanecer na igreja até o último dia. Mas se eu tiver no meu coração, né, o orgulho, a maldade dentro de mim, né? Se eu tiver dentro do meu coração, eu tiver o amor pelo meu próximo, vou com um dom, com tudo para o fogo. Sem chance. Isso é bíblico. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Muitos levantarão de casa, pregando, profetizando, curando enfermos, expulsando demônios no teu nome. Fizemos de tudo. Apartai pecadores de iniquidade. E aí? Está no fedor. Apartai-vos de mim. Mas, Senhor, mas Jesus deu a resposta. Tive fome, não me desse de comer. Estava nu, não me vestiste. Na prisão, não fosse me visitar. Vocês entenderam? Vai ter muita novidade naquele dia. Muita! Muita! O que estão pensando que vai entrar, vai ficar. Vai ficar, porque Jesus, a palavra de Deus está ensinando a nós como que nós temos que se comportar. Vocês têm que ser luz no meio das trevas. Ver o crente no meio das trevas, andando na roda dos escarnecedores, nas imundícias do mundo lá, e dizendo que é servo de Deus. Quem está longe de ser servo de Deus? O servo de Deus está lá no meio, eles não podem praticar mais isso. Está lá, tem que mostrar, porque através do testemunho dele, fala, nossa, ele é diferente. Ele é diferente. Ele está aqui com nós, mas não participa de nada. Assim que assim. Só vê o crente no meio dos mundanos, falando palavrão, xingando, falando palavrão, na gíria, e diz que é servo de Deus. Mentiroso! Está sempre dizendo que é servo de Deus com a sua língua e negando com os seus atos. Para você, Deus, você tem que mostrar com a sua obra. A obra tem que ser diferente. Então você tem que procurar se limpar cada vez mais. E tem muitos que entram nesses movimentos aí e acham que está tudo bem. Não está. Tem que procurar
Novas línguas nós temos que falar. E em meu nome falarão também novas línguas. As suas línguas, a linguagem sua, depois que você vir para Cristo, é outra linguagem. É linguagem diferente. Um homem de caráter, de moral, é um homem diferente. Um homem que não anda nas baixarias da terra. É um homem que ele destaca no meio daqueles que ele causa até inveja para os outros. O jeito, o comportamento dele, o comportamento dela. Causa inveja? Se é isso? Então tem que entender isso. Tá bom? Trezentos e 322. É, Luiz, solta essa voz aí. É, você que pediu. Aí dá pra cantar, viu? Glória ao Rei Eterno. Que os melhores
440. Maravilha. 440. Sabe tocar isso aí, o 433 na Santa Escola do Senhor? Qual? 433? 433. Porque a Escola do Senhor ensina a nós só o que é do céu, né? Glória. Essa é uma escola que nós Glória estamos a Deus. aprendendo. Maravilha. Glória. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Santos
tem várias matérias para vocês aprenderem. É isso? Se for só uma matéria, estava bom. Aí vamos entrar na primeira matéria. Não, nós já batizemos agora, nós não precisa mais nada. Agora já estamos todos em salvo. É? Será? Vocês batizou, deu o primeiro passo, agora vocês agora vão começar a mudar. Cada dia procurar ser melhores. Cada dia procurar se aperfeiçoar. É isso. Por isso que a palavra ela vem para nos limpar, ela vem para nos aperfeiçoar. Você está entendendo? E o mestre ensina nós a fugir da corrupção do mundo, a fugir da iniquidade, a fugir de tudo aquilo que verdadeiramente vai atrapalhar a nossa caminhada espiritual com Cristo Jesus. Então, está sendo bem claro, na Santa Escola, o tempo voa. E está passando. E muitos crentes ainda não saíram da primeira lição do Antigo Testamento. Parou no batismo e acha que vai para o céu. Carregando essas mercadorias que ainda tinha antes, está levando e está achando que vai. Partiu muitos com todas essas mercadorias. O que diz a palavra? A palavra fala que nós temos que sair daqui limpo, preparado. Né? Você acha que um crente que morreu condenando, acusando, caluniando, defamando, esses crentes estão limpos? São alma suja. Alma suja. Alma suja. Porque eles mesmos entrou nesse caminho aí que a doutrina de Jesus reprova. O Senhor ensina cada vez mais nós não participar dos pecados alheios e nem nós julgar, nem nós condenar, nem nós perseguir, nem nós fazer nada disso. Ensina. Agora batizou e achou que está salvo e vai continuar com as mesmas obras? Vai para o fogo com batismo e tudo. Porque está com a mesma iniquidade. Não mudou nada. O que Jesus falou? Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e siga. Tem crente batizado que não teve renúncia. Continua com a mesma. E se você e outra coisa, quando a doutrina ele depara com a doutrina, até o espírito de ira quer pegar ele. O espírito de ira quer pegar, porque o próprio adversário, ele vai mesmo, vai para cima. Então, se revela, se levanta. Eu não vi ainda um crente que levantou contra a doutrina ficar de pé. Cai tudo. Porque a doutrina não é do homem. A doutrina não é do cooperador. A doutrina não é do ancião. A doutrina não é do irmão. É a doutrina da Escritura. E vai pensar que você vai perseguir o pregador? Você vai tentar perseguindo é o quê? É o Espírito de Deus. Você está reprovando que o Espírito de Deus está pregando? Porque o Espírito de Deus ele vem para nos limpar. Olha, meu filho, você gosta de fazer essas obras erradas? Para! Você gosta de estar na roda dos carnecedores lá com eles lá, que chega lá se alimentando lá. Para! É isso! Vocês estão entendendo? Então, os irmãos que estão diante do povo, ele tem que ensinar ao povo a ter o amor no coração. Né? É o ensinamento, porque está aqui dentro. O que está aqui dentro é para pregar? Ou não é para pregar? Vamos rasgar a Escritura e vamos pregar o que a gente acha. O que nós pensamos? Nós creemos na inteira Bíblia como infalível palavra de Deus e do que vem do céu pelo Espírito de Deus. E o que é que acontece? Ela vem para nos corrigir, disciplinar e ensinar nós a ser perfeito em espírito diante de Deus. Nós temos a mensagem que o Espírito Santo manifesta bem. Quando ele tem a liberdade, assim, aonde o Espírito Santo age e aonde não tem liberdade, o Espírito Santo não trabalha ali. Então é o homem que vai pregar com o seu sentimento. O que ele vai falar? Ele vai falar aqui, não. Vai falar aquilo que a interpretação, né, daquilo que ele acha que é certo. Tem que pregar o que a Escritura manda. Se a Escritura diz assim, se você morrer praticando pecado, você vai ser condenado. Eu vou dizer que não, que eu estou passando a mensagem. Então o Espírito de Deus está errado lá dentro. Porque ele está errado, então. Né? Nós temos que pregar a mesma mensagem sem, verdadeiramente, sem diminuir. A escola do Senhor ensina, você é aluno rebelde. Você gosta de andar praticando as suas mentiras. Para com isso aí que você vai ser reprovado. Você não vai passar. Vai ter cuidado. Esse é o ensinamento. Né? E nós estamos aprendendo. É por isso que você vai ver crente aí a espada no
sai dentro da casa as enfermidades, os filhos na rebeldia. E ó pai, diz que são filhos pacientes, nasceram pequenininho, tudo na rebeldia, preso pelo mundo. Quem tiver pela palavra, diz bem claro, lá o Espírito de Deus na boca do apóstolo ensinando. O presbítero, ele não pode ser levantado do presbítero que tem filhos rebeldes no mundo. Filho rebelde, não pode levantar. É bíblico. Como que vai? Agora, para levantar um presbítero, tem que ver se os filhos estão tudo sujeitos à doutrina, se não tem nada com a contaminação do mundo, para que o diabo não venha maldizer. Tem que levantar o presbítero e dizer: a casa toda é temente a Deus, os filhos, tudo temente, e tem os 11. Aí a coisa é diferente. Agora o homem aí com os filhos rebeldes no mundo, é os filhos no mundo das drogas, é os filhos no mundo do crime, é os filhos lá nas prostituição, e diz que Deus confirmou. Que mentira é essa, irmão? Está dentro da palavra lá, está bem ensinado lá. Não é para levantar. Tem que levantar homens cheios do Espírito Santo, homens que tenham temor de Deus, que a casa dos filhos é tudo temente a Deus. Está dentro da palavra. Está tudo dentro da palavra. Não, Deus confirmou. Aí você, peraí, o que verdadeiramente está diante do povo, ele tem que cuidar da casa dele. Se ele não tem de cuidar da casa dele, como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? E que se está aqui dentro. Como que eu vou pregar liberdade? Vou pregar liberdade para o povo lá. E meus filhos estão todos escravos de Satanás. Escravos de Satanás. Então na próxima, o povo fala: olha lá, o filho do pastor. Glória a Deus. Olha a filha do pastor lá, olha lá, olha aí. Não é, pela palavra tem que ser cortado tudo. Não é para levantar. E diz que Deus confirmou. Olha, muita mentira está tendo no sumir lá que vai ser cobrado lá na frente. Muita mentira, né? Aquele que Deus levantou, ele capacitou. Está dentro da palavra. Capacitou ele com os dons. Capacitou ele para ter, ele verdadeiramente ter essa missão de tomar esse cargo na igreja. Você está entendendo? Ele está na palavra. Está na palavra. Aí está lá o homem pregando lá, está na igreja lá, pregando liberdade, e os filhos, as filhas, tudo na prisão. Andando igual em Jezabel no mundão aí, praticando as coisas do mundo, e dizer que aqui são. O que é isso, irmão? A palavra reprova tudo isso aí. Por isso que para a gente vai falar a verdade, por isso que para a gente falar a verdade, a gente é um ensinamento que está dentro da palavra. Ainda fala: ó, Deus confirmou. Eita! Abominação desoladora no lugar santo, falando que é Deus com isso, velho. Aonde que eu vou pegar uma pessoa verdadeira? A palavra, os filhos estão tudo na rebeldia, estão tudo na iniquidade, e levantados, disse que foi Deus que confirmou. Então, sacerdote. E ainda, se a pessoa é cooperador, e a casa está desse jeito, como vai levantar para o ancião? Ele continua sendo cooperador então. Mas nem cooperador, nada. Nada. Não é para ter nenhum cargo na obra. Cargo assim de ser cooperador não é. Como que vai levantar uma pessoa dessa, os filhos tudo na rebeldia? E diz que nasceu no berço mais crente. Praticando as obras do mundo, aí nasceu disso do mundo, vai levantar dentro do povo. Filho, a coisa não. É estreito. Estreito. Tem que pregar a verdade, é poucos que vai seguir, vai, né? O próprio que está dentro do povo, vê que os filhos estão na rebeldia, ele mesmo tem que renunciar, fazer uma cartinha: ó, irmão, eu vou renunciar ao meu ministério porque minha casa não está em ordem. Eu não estou tendo cuidado dentro da minha casa, como é que eu vou cuidar da igreja de Deus? Então aí é justo, tu ainda assina a cartinha aqui, estou renunciando por isso. E aí? Mas quer estar lá, né, na posição, segurando ali, e tem vezes ainda que quer ser, ainda quer ter domínio sobre o rebanho. E está lá o ensinamento lá na palavra, lá Paulo falou assim: bem, a igreja de Deus, cuidai dela com amor, não tendo domínio sobre o Espírito, sobre ela. Você tem que cuidar dela, mas não prender ela, que não é assim, não. Cuidar da igreja de Deus sem ter domínio sobre ela. Que você é um servente, seja um governador, seja seu pastor, vocês são serventes. E não vai pensar que vocês são grandão, não, vocês têm que ser o menor. Porque Jesus falou: aquele que quiser ser o maior, que seja o menor aqui na terra. Eu, sendo mestre, sempre
lavei os pés de vocês, por que vocês não podem lavar os pés uns dos outros? Olha aí. Vocês entenderam? Então, nós estamos numa escola. Eu estou lutando para cada vez mais agradar a Deus. Aquele atos bons que você faz para o próximo, de amor, de verdade, de misericórdia. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser sincero. Fala a verdade. Eu não sei o que essas pessoas ganham de mentir. Muita gente para conseguir alguma coisa tem que mentir. Devia ter vergonha. Devia ter vergonha, mentir para conseguir alguma coisa. Tem que ser verdadeiros. Essa é a verdade. É igual carta de motorista, tem vezes que tem que pagar se ele não foi reprovado. Vamos jogar um dinheiro na mão, ele vai dar carta e o caboclo não aprendeu nada. Pai desata com o carro lá na porta. Tem conhecimento? Tem que aprender tudo. Tem que ser. Aí outro dado, não, você não, nós vamos jogar um dinheiro na mão lá, você não foi provado aqui do dia. Você não está ainda, mas nós vamos te liberar. Mandou isso aqui. Aí a pessoa vai lá, lá com o carro, não tem coisa, faz desastre lá. Aí a escolinha que ele aprendeu lá foi comprada. Tanto vai ser punido que foi subordinado, e como ele também. Isso é verdade. Vocês entenderam? Então é na raça. Vocês têm que ser verdadeiros. Vocês têm, para conseguir alguma coisa, vocês têm que conseguir dentro da verdade. Quem consegue as coisas da vida são os filhos do diabo. Nós não. Tem que falar a verdade. O Senhor disse, falar a verdade um com os outros. Ser sincero. Falar a verdade. Quem é da verdade vai ter que falar a verdade. O que eu tenho a ver que eu vou esconder o quê? Tem que falar a verdade. Né? E a verdade tanto liberar a ti, tanto salvar a ti como os que estão te ouvindo. Tá bom assim? Está bem ensinado? Não. Porque eu estou aprendendo, não é dizer que eu já estou preparado. Deus, pelo tempo que o Senhor me chamou, né? O Senhor vem me ensinando, e eu venho aprendendo na prova. É a prova, tem que passar pela moinha, tem que passar ali, ó. Ali para ser tirado muitas coisinhas que tem que ser tirado. Que nós não estamos. Mas já estão todo mundo salvo em Jesus? Em Cristo? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A carne! E os crentes que andam segundo a carne, eles estão em Cristo Jesus em quê? As obras não estão conferindo que está em Cristo Jesus, não. É isso aí ou não é? Nenhuma condenação há para você estar em Cristo Jesus que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Entenderam ou não? É pesado, filho, mas para aquele que quer a justiça, ele dá até glória a Deus, ele diz assim, repreenda o sábio. E ele vai até te agradecer porque ele quer ser mais sábio aqui. Tu repreendeu o escarnecedor, o que ele vai fazer? O soberbo? Você vai repreender, ele vai levantar-se contra você. Porque ele não quer ser perfeito, ele quer ser. Você entendeu? É assim. Então estamos aprendendo. Né? Aquilo que eu vou aprender do Senhor, eu vou passando dentro das Escrituras. Como ensino. Vocês têm que entender isso aí. E continuando nessa comunhão aqui, que aí é a palavra, que aqui é fartura. Mas aqui, por isso que a gente deve falar, é uma reunião de evangelização. Tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com nada disso aí. Né? É um ponto de evangelização das almas. Né? Aqui ensina como ele tem que seguir a Deus. Aqui ensina lá que tem no nosso meio tem ovelha, tem cabrito, tudo misturado ali. Tem gente, está tudo misturado. E Jesus vai fazer a separação naquele dia, né? Os cabritos das ovelhas. É isso aí, não? Pronto, irmãos. Fabinho, ainda não. Glória a Deus nas alturas. Deus seja louvado. Amém. Vamos ler a palavra em 8 de São João. E vem aqui você, irmão. Eu quero sentar um pouquinho. Mídia, vamos desenvolver aí. 8 de São João. Eu quero sentar um pouquinho o tempo. Vocês estão todos sentados, estão mais descansados que eu. Você pode ler de 8 até. Pode ler. Tranquilo, não tem mais aí. Deus
Amém. Se todo mundo encontrou, vamos fazer a leitura guiada através do Espírito Santo. A mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com eles, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxe ela como mulher apanhada em adultério. E pondo-a ao meio, disseram-lhes: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei dos mandou Moisés que as pais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tornando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu com o dedo na terra, e com insistência perguntando-lhes, dizendo-lhes: aquela que de vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram umas, a começar pelos mais velhos até os por últimos. Ficarão só Jesus e a mulher. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhes: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ele disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, não peque mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Que me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Disse-lhes, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque de onde eu vim e para onde eu vou, mas vós não sabes de onde eu venho e para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, e ninguém julga-lo. E se na verdade julgo, o meu juiz é verdadeiro, porque não sou eu, mas eu o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifica de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disse-lhes, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheçais a mim, nem a meu Pai. Se vós me conheceis, a mim também conhecereis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, para que ainda não era chegado a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro o meu, e buscarei meis, e morreis nos vossos pecados. Para onde eu vou, não podeis vos ir. Diziam, pois, os judeus: porventura querem matar a si mesmo, pois diz: para onde eu vou, não podeis vos ir. E disse-lhes: vós sois de baixo, eu sou de vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Pois isso vós que morreis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disse-lhes, pois,
Quem és tu? Jesus lhe disse. Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vos, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderão que eles falavam do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou aquele que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Eu tenho deixado só porque eu faço sempre o que ele agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creem nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vos permanecedes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e com a verdade vos libertará. Respondendo-lhes, somos descendência de Abraão, e nunca servíamos a ninguém. Como disse, sereis livres. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho sempre, se pois o filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Vencereis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vim junto de meu Pai, e vos fazeis que também viste junto de vós, Pai. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosse filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurarei matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vos fazeis as obras de vossos pais, dizendo-lhes, pois, não nós somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarás, pois que eu vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou, porque não entendiste as minhas línguas, por não poder ouvir a minha palavra. Vos tendeis por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vossos pais. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere tirar-me, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, mas a verdade não mereces. Quem dentro vos me convence de pecado, esse vos digo a verdade, porque não cresce. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vos não amas, porque não sois de Deus. Responderam, pois os judeus disse-lhes, não dissemos bem que é samaritano. E Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honras ao meu Pai, e vos me desonrais. Eu não busco a minha glória, na que a busque e julgue. Em verdade vos digo, Abraão nunca verá a morte. Disse depois os judeus, agora conhecem que tem de morreu Abraão e os profetas. E tu disse-lhe, alguém
guarda a minha palavra, nunca aprovará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morrerão, que te fazem tu ser. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me gloria é meu Pai, o que disse que é de vosso Deus. Não conheceis, mas eu conheço, e se disse que não conhecereis, mentiroso como vós, mas conhecereis, guardando a sua palavra. Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhes, pois, os judeus: aí tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para lhes atirar. Juntou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se trata aqui. Amém. Amém. Uma palavra conhecida que nós conhece, como desde o princípio que começou o culto, a linhagem foi acerca de nós não caluniar o irmão, não perseguir, e maiormente a confirmação da palavra e desse culto maravilhoso, através dessa palavra, falando para nós não julgar, nós não condenar, porque quem somos nós? Nós não somos deuses. Nós somos discípulos, aqueles que querem melhorar e servir melhormente ali na terra, mas muito querer ser como Deus, julgar, condenar, colocar aquela alma lá no fundo, mas maiormente nós temos que fazer é ajudar, abraçar, ter aquele amor e aquela caridade que o nosso Senhor Jesus mostrou, trazendo aquela mulher em frente dele. Ele não julgou, ele não condenou, mas ele perguntou: cadê os acusadores? Nem eu te julgo, quisendo lhe falar, mas ele deu um conselho para ela, como eles não deu, não vai dar também hoje através da palavra. Se nós estamos em um caminho errado, mentindo, caluniando, perseguindo, seja o que foi que nós estamos fazendo, Deus, através da palavra, através do Espírito Santo que nos guia, para começar a falar da coisa de Deus, ele fala: para não fazer mais aquela coisa, porque não pode passar coisas piores, porque se vamos mentir, vamos na mentira, vamos colocando um pé fora e um pé dentro, como aquelas 5 virgens prudentes. Nós temos que ser aquelas virgens prudentes, nós não vem no culto, escuta a palavra, sai do culto e começamos a fazer a mesma coisa erradas. Como diz a palavra que nós somos sal e luz, somos sal e luz da terra. Como que nós vamos ser o sal, como que vamos ser a luz? Andando no caminho certo, seguindo a doutrina e a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, maiormente a enseñança mais linda que Ele não pudo haver desejado. Como nós sabemos, nós temos hoje em dia uma tecnologia muito grande, e naquele tempo não havia tecnologia, mas hoje em dia a nossa geração tem muita tecnologia, muito tem preguiça de ler uma Bíblia, algumas partes da enseñança, mas hoje em dia nós temos muita facilidade, nós podemos repetir para poder escutar, para nós não ler. Mas muito tem preguiça de buscar Deus como tem que ser. Muitos dizem: hoje em dia nós já não vê obra, hoje em dia nós já não contempla milagre, mas não é Deus aqui. Se não somos nós que somos preguiçosos de buscar constantemente a presença de Deus, o revestimento dos céus, buscar o dom, buscar a enseñança, porque muitas vezes nós vamos na igreja não porque aquele ancião não predica desse jeito, nós temos que andar, mas muitas vezes nós erramos porque nós não examinamos a Escritura. E hoje em dia esta passagem ensina muito a nós, como eu falei, que nós temos hoje uma tecnologia muito linda, muito maravilhosa, e cada dia
vai atualizando mais a tecnologia e muitas vezes nós não usa, muitas vezes nós fica perdido se é verdade ou se é certeza aquela palavra, mas nós quando chega na nossa casa nós deixa e começa a fazer outra coisa, nós não começa a estudar, a examinar a escritura, se é isso mesmo que aquele irmão pregou em cima do púlpito, porque muitas vezes nós sabemos que aquele que está no púlpito pode manifestar 3 pessoas, 3 espíritos, pode ser a carne, pode ser o espírito ou pode ser o diabo, mas nós não sabemos por quê, porque muitas vezes nós não examinamos a escritura e tudo que vem do púlpito nós acredita. Será que isso está certo? Mas Senhor Jesus repreenda a nós porque disse, errai por não examinar a escritura. Muitas vezes também, como fala aqui na escritura, somos como aqueles fariseus, nós aparentamos uma coisa, mas nós não somos. Muitas vezes nós se faz passar de um servo de Deus, de uma serva de Deus, como muitas vezes o irmão fala aqui, não porque aquele irmão tem paletó, gravata, não porque aquele vestido muito longo é serva de Deus, mas não tem que ver se é serva de Deus mesmo, e naquela prova, e naquela luta se suporta mesmo. Vamos ser como nós tem que ser um servo e uma serva de Deus, nesta paz desta terra, seguindo toda essa doutrina santa. Nós sabemos que somos errantes e falhos, mas tudo que nós pode procurar. Como nós vemos nesta passagem, como falei, nós temos uma teologia muito linda. Muitas vezes nós fica perdido, e quando nós fica perdido, nós coloca no telefone o endereço onde nós queremos ir. No GPS nós tem aquele que guia nós onde nós tem que ir. O GPS, rua tal coisa, rua tal diferente, e muitas vezes nós tem a Bíblia na mão e nós não busca no GPS. O nosso GPS é a Bíblia, a Santa Escritura que nós tem na nossa mão, e muitas vezes nós tem uma tecnologia muito valiosa que é para o nosso espírito e nós não usa, nós não busca e nós não se examina, e muitas vezes nós dizemos, essa prova é difícil, essa dificuldade é difícil para a nossa vida, Deus não faz obra na minha vida, Deus não abre portas de emprego para mim, Deus não prepara muitas coisas, mas quem que é o errado? Vamos voltar um pouquinho e vamos pensar, vamos meditar se somos nós o preguiçoso, aquele que não busca a Deus, ou somos nós outros preguiçosos que muitas vezes não quer congregar, buscar um conselho de Deus, porque a Santa Bendita Escritura não vem a prometer a nós a coisa da terra, mas sim coisas espiritual, porque a palavra diz, buscar primeiramente o reino de Deus, e a demais coisa será acrescentada. Será que nós primeiramente colocamos a coisa espiritual na nossa vida, ou primeiramente nós quer materialmente, e depois nós fala, não, Deus vai preparar todas as coisas, depois eu vou congregar, depois eu vou buscar Ele. E muitas coisas não põe em frente, mas muitas vezes a primeira coisa é colocar na nossa frente Senhor Jesus Cristo, e as demais coisas não precisa buscar. Vamos a fazer que a nossa vida espiritual seja diferente cada dia, seja como um servo e serva de Deus. Vamos lutar cada um, orar, buscar, se consagrar. Muitas vezes nós temos consagrar para que algumas coisas saiam de nós, a mentira, a soberbia, que tem que fofoquear, mas isso não é de Deus. Deus não ensinou, a palavra de nosso Deus não nos ensinou nenhuma coisa senão abraçar. Se aquele irmão não está bem, vamos orar por ele, para que Deus pode exaltar, Deus pode dar conhecimento. Vamos parar de juzgar, de condenar e de apontar. Orar por aquele, para que Deus dê conhecimento. Solta aqui, meu irmão. Amém. Vamos preparar. Deus é bom. E é isso mesmo. A palavra fala, ela está ensinando para nós não entrar nesses caminhos, como muitos têm, está todos, a maioria deles, estão nesses caminhos, estão tudo em pecado. Pecado da língua. Pecado da língua. Pela língua, muitos tendem a pecar. Você está entendendo? Porque muitas vezes, e não é para nós. O que eu quero lá saber se você quer andar desordenado? É você que escolheu ser desordenado. Se você gosta de fazer isso aí, nem Deus vai mexer.
Deus não vai mexer. Por quê? Você gosta de praticar, né, essas coisas. Deus não vai mexer. Tem que procurar despojar disso daí para Deus te abençoar. Essa é a verdade. Vocês entenderam? Porque a condenação não é que Deus vai jogar assim de qualquer maneira, não. O que vai levar nós ao inferno é os nossos atos. Esses atos, nós não temos nada a ver com Deus. Deus apenas bateu o martelo. Foi isso que você... Eu não falei para você ser santo mais ainda. Eu não falei para você parar de julgar. Eu não falei para você afastar isso aí. E por que você não botou em prática? Você acha que não é justo? Agora eu vou te dar o céu para você praticar essas coisas. Hã? É justo? Ele é justo? Não foi falado? Não tá? Se não tivesse escrito, não tivesse ensinamento, aí nós podíamos justificar. Eu não sabia. Está na nossa mão, está aqui. Se falou bem claro que não vai entrar se nós morrer fazendo essas coisas daí. Tem muitas belezas aí que transfiguram até em anjo de luz. Você já viu o adversário? Agora o Espírito Santo, quando ele manifesta na igreja, para corrigir a igreja, ensinar a igreja. Você está entendendo? Ele vem para isso. O Espírito Santo não vem te prometer nada porque é para o teu deleite de carne. Eu não vou fazer isso aí não. Eu desconheço isso aí. Né? Pela palavra, o Senhor já nos abençoou. Abençoou, nós somos abençoados. Você verdadeiramente é você que verdadeiramente que tem que fazer a tua parte, né? Fazer a tua parte. O Senhor vai te proibir, não. Você chega e fala assim, não, eu quero ser um juiz, vou fazer uma faculdade. O Senhor vai, tranquilo, entendeu? Temos que não venha deixar atrapalhar a carreira espiritual. Porque tudo que vem atrapalhar a carreira espiritual é diabólico, pois é ao contrário. Como que eu vou... Se a própria palavra ensina sobre isso aí. Prioridade sempre a parte do Espírito. Vocês viram lá que Jesus falando da mulher lá? Nem eu, mulher. Cadê eles? Quem acusa é o diabo. Isso é Bíblia. Tem crente que ele está sendo um vaso na mão do adversário. E a verdade é essa. Todos os crentes que estão nesse campo, as orações deles, nenhuma é atendida. Ouvida é uma coisa, estou ouvindo, mas não vou te atender. Estou ouvindo, mas não vou te atender. E a palavra é essa, né? Que ensina. Se você vai participar dos pecados além, você está em quê? Você está em pecado. Vocês querem ver esses crentes que ficam aí? Vocês vão ver quantos que morreram, né, condenando o seu próximo. E agora, pela palavra, e aí? Se a palavra já está aqui dizendo, vai ser julgado a mesma coisa que ele foi julgou. Vai ser condenado a mesma coisa que condenou. Morreu. Hã? Porque morreu praticando aqueles atos. É a verdade. E a oração desse povo não é atendida. Você vê crente morrendo de peste, de praga. Crente lá, a enfermidade, o câncer matando eles aos poucos. Os irmãos ora, onde Deus conta. De 100, 3, 2, 3 é liberto. De 100, 2, humilde. E diz assim, e tomou sobre si as nossas enfermidades. Tem crente que vai para cima da cama lá, está em cima de uma cama, o câncer comendo ele aos poucos. Os irmãos vêm, unge. Continue, Deus não liberta. Porque ele vai ter que expulgar o último, até o último ali para ele, né? Ele vai expulgar aquelas coisas que ele vai dar um tempo para ver se crente se humilhar. Porque muitas vezes o corpo está enfermo, mas o espírito é rebelde. O espírito é rebelde. Porque está no coração. Então, gente, vamos acolher os conselhos da palavra. Não é doutrina de Pedro, nem de Paulo, nem de João, é doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é essa: não julgueis, para que não seja julgado. Não condeneis, para que não seja condenado. E Paulo ainda deu um ensinamento dizendo assim: quem és tu para julgar o servo ao teu Senhor? Tu que está firme e ora para que não caia, para levantá-lo. E aí? Hã? Essa é uma pura verdade. Gente, Jesus Cristo, Ele não quer que nós siga Ele com medo. Siga Ele por amor. Faça o que Ele ensinou.
vamos seguir as pisadas de Cristo. As pisadas do amor, da bondade, da sinceridade. Sejam verdadeiros. Sejam verdadeiros com o seu próximo. Entendeu? Você sendo verdadeiro, o Espírito de Deus ama essas pessoas que é verdadeiro. E tem prazer naquela casa, que é o coração. Olha a coisa linda, nós estamos aprendendo. Hoje aqui, Deus parou só para nós aqui. Né? Preparou e hoje nós aprendemos mais coisas. Né? E vai ficar tudo gravado em vocês. Entendeu? Então vocês verdadeiramente, por isso que a palavra Jesus Cristo, vocês vão ver crente no nosso meio, até ligado no ministério, um com o outro lá. Tem a engrenagem. Aí um quer derrubar o outro para tomar o lugar. Um quer ficar lá perseguindo o outro. Que amor está tendo aí? E diz que é servo de Deus, hein? Quer ver a queda daquele lá para ele assumir. E faz. Já aconteceu coisa aqui de alguém chegar para ele e falar: Léo, falta só você. Nós vamos lá porque nós vamos levar essa causa aí. E o homem vai tirar porque o povo está sofrendo. Para ir aonde? Não, só falta você. Eu falei: garoto, você vai para onde? Ia levar eu para lá. Eu falei: se o dono da obra não está agindo, eu vou querer fazer o quê? O homem não é eterno. Se o dono da obra quisesse que ele não quisesse que ele ficasse, já matava ele na sepultura, já levava. Cadê ele? E por que ele não está agindo? Eu não vou participar desse pecado. Eu não tenho esse coração de entregar a ninguém. Eu entrego nas mãos de Deus. É Deus. Qual que eu vou fazer para entregar meu irmão em Cristo? Vou entregar para ele sair da presidência do... E depois eu vejo ele ali sofrendo. Oh não, esse meu coração não vou fazer, não boto a mão. Eu oro. Pode ficar ciente que eu não vou com vocês. Eu não quero ser testemunha de ninguém para tirar ninguém do poder. Nada disso. Deus que é o dono da obra, que ele que é o dono, porque não está. E você nas... Não porque o povo está sofrendo. Se o povo está sofrendo, porque o povo é rebelde, tem que sofrer mesmo. Deixa lá. E a maioria é rebelde mesmo. É o que mais tem. É igual os irmãos falavam, tem uma igreja aí que só prega doutrina. Só prega doutrina. Não, a igreja prega doutrina. Certo? Eles pregam doutrina para fugir do pecado e assim por diante. Né? Já teve um irmão problema. Sabe por que aquela igreja só prega doutrina? Porque as ovelhas de lá é tudo rebelde. Os caras têm que apanhar todo dia. Todo dia. A ovelha é rebelde. Você está entendendo você? Por isso que elas têm que apanhar porque elas são rebeldes. Porque se elas fossem obedientes, não estava apanhando tanto. Você está entendendo? A maioria, esse é o entendimento. E outra coisa, a palavra está falando hoje. Vocês, se quiserem seguir, siga. Se não quiser, está entre vocês e Deus. Eu faço a minha parte, vou estar em prática. Agora, lá na frente, jamais o Senhor veja assim: você não pregou a verdade e aquela alma se perdeu. O meu sangue, o sangue daquela alma, dessas mãos, o Senhor não vai querer, porque eu preguei a doutrina. E é tanto para eles e também para mim também. Porque eu estou aprendendo através do Espírito Santo. Não é dizer porque eu já estou preparado dentro do povo, nada disso. Aquele irmão é preparado, aquele irmão é preparado. Não, ninguém tem preparado. Do homem a preparação e de Deus a resposta é na boca. É isso que é. Então nós estamos no campo e, querendo ou não, cedo ou mais tarde, nós vamos embora. A sepultura está bem grandão, pequeno, tudo indo embora. Eu quero aproveitar os meus tempos, né? Eu quero partir trabalhando, fazendo bem. Eu quero sair daqui sorridente, tranquilo, sem levar nenhuma pendência. O tanto de crente que morreu pendente, uma coisa que requer de nós. Ele diz assim: não devei nada não deva nada a ninguém. O Senhor fala: só uma coisa você pode dever: o amor. É o meu dever. Então não deva nada para ninguém. Gente que você não tem o prazer de deixar de ver o teu próximo feliz, alegre. Não tem? Agora tem gente lá tem uns lá que gosta de humilhar, botar no chão, deixar ver aquela pessoa triste. Isso para mim não é gente. Para mim não é gente. Pessoas que humilham a outra lá, porque está num poder alto lá. Isso para mim está longe do Senhor. Entendeu? Humilha, porque está... não faz isso aí. Né? E o Senhor tem muitas coisas lá na frente que os homens, todos nós,
E a palavra tem uma parte da Escritura que diz assim: vai ser cobrado todas as palavras ansiosas que o homem falou, dizendo que foi eu e não é eu. O Espírito Santo, quando ele vem na igreja, ele vem para limpar a igreja, ele não vem para pregar facilidade, não. Vem alertar a igreja, cuidado com a corrupção do mundo. E está lá nas cartas de Paulo dizendo assim, bem claro assim: o Espírito dos últimos dias, o Espírito mudando está entrando em todas as igrejas. É o que você está vendo. É o que você está vendo. E o Espírito de Deus é o que você está vendo. Entendeu? Então nós, não, gente, vamos conservar. Quem quiser andar de desordenado, que anda, mas o Senhor não vai andar. Eu e nem vocês. Vocês andam do jeito que você não havia na vocação que o Senhor chamou. Tranquilo, não se preocupe não. Eu apenas puder dar um conselho, eu dou. Se eu não puder dar um conselho, eu fico calado, só oro. Acabou, terminou. Se a pessoa não quer, vai fazer o quê? Vai ter outra. E não entra em questão alheia. Você sabe o que é questão alheia? Tem um provérbio que diz assim: quem entrou em questão alheia pegou um cachorro pela orelha, dá sujeito de babuquinhar, de morder. Vocês entenderam? Se você tiver que pegar o cachorro, não orelha só não, já pega com as duas, que é para ele não ter força para morder. Porque se ele tentar vir para cá, você segura ele aqui. Pega nas duas orelhas, não é só numa não, porque ele vai te morder. É pegar e tome. Pegar, pá. É isso aí. Porque se você for pegar só nenhum, você vai sofrer, ele vai te morder. E você vai ficar angustiado aí. Vai ficar angustiado, entendeu? É isso. Então, vamos procurar cada vez mais. Tem igual, nós temos um movimento que a turma diz assim: teu irmão que chegou, viu o irmão lá de short, viu o irmão de short, viu o irmão lá não dá um velho lá, como é que diz, praticando as coisas do mundo, lá. Aí está lá o irmão lá, com o violão na mão, e o santarrão lá de dentro chegou perto, chegou e falou assim: tu és crente? Tu és crente? Aí eu peguei lá, crente. Ah, tu és crente desse jeito, andando desse jeito? Tu tá fazendo... E foi humilhando ele só escutando com o violão, só escutando. E tu ainda canta na igreja? Tu ainda canta na igreja? Tu ainda canta na igreja ainda? Canto. E você canta o quê? Aí ele começou: cuida da tua vida, quem da minha, quem cuida sou eu. Toma. Pega a luta de tamanho, cuida. Eu não quero mais cuidar com a vida dos outros. Se vira. Cuida. Quem cuida sou eu. Acabou, terminou. Cada um vai responder. É verdade. Entendeu, irmão? Agora você fala: Léo, irmão, com 50 anos, muitas coisas a gente não enxerga. Já o de fora enxerga. Nós estamos indo para quebrar a cara lá na frente e alguém, nossa, vai quebrar a cara. Entendeu? Na movimentação com nós aqui. O irmão aqui, nós estávamos aqui e o irmãozinho, quando a pessoa quer, filho, ninguém segura, não tem palavra, não tem conselho, não tem amigo, não tem ninguém. Ele tem que. Ele se arrebenta. E ele se arrebentou hoje, está arrebentado, humilhado. E eu falo: bem feito. Bem feito. Você está entendendo? Bem feito. Né? Foi aí tudinho, aí tá aí, ó. Tá agora. Tá aí. Só Deus para ter misericórdia. Nós vamos lutar pela alma dele. Porque o que está acontecendo com ele dá dó. O pior que a gente sofre. Falou: miserável, tu não teve tanto conselho. E tu não acolheu, agora tá aí agora. Você vê ele na agonia, sofrendo, sendo humilhado. E você sofre também. Tá lá, desonrado, por terra, sem força. Né? E abrir a boca que nem um besteiro lá, quando ela que irmão está se metendo muito na vida, a palavra, mas não pode. Fazer o quê? Mas nós lutamos somente pela alma dele, porque tranquilo, vai sofrer um pouquinho, vai ter que sofrer. Ainda fala assim: não, dá pouco aí, se dá pouco, ainda dá um cascudo aí, deixa um pouco de água, para você aguentar. É tranquilo, o que é a alma, é isso aí, não pode como você solta, mas é sua alma e vamos embora. Acabou e terminou. É isso aí? Então, assim, gente, tem que ser obedientes, procurarem, né? Ser verdadeiro, ser sincero. Se você não é sincero com aquele teu irmão que tu está vendo, como você vai ser sincero com Deus que você não vê? Se você não ama teu próximo, como a ti mesmo, como com você, vendo ele, como tu vai amar a Deus que tu não está vendo? Vamos botar em prática, tá bom? E Deus é glorificado. É os conselhos que vem, Deus seja louvado. Amém. Amém.